Olá, meus amigos. Nós estamos começando agora mais uma das nossas reuniões de estudo, que nós chamamos de videoaulas, a respeito de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Já estudamos a introdução, já vimos prolegômenos e começamos o primeiro capítulo, que trata exatamente a respeito de Deus e o infinito. E uma etapa, que é a derradeira, que ficou por último, é a respeito do panteísmo. E aí então se encerra o primeiro capítulo e vamos prosseguindo para o restante da obra. Quanto à questão do panteísmo, nós vamos encontrar propriamente algumas questões interessantes, que começa com a de número 14 da obra, em que Allan Kardec pergunta para a espiritualidade da seguinte forma: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo? A gente compreende pela própria pergunta a ideia de Allan Kardec querendo a resposta a respeito do conhecimento sobre Deus, se ele seria um ser à parte, ou se ele poderia ser entendido por nós humanos, a esta altura, como aquele que reuniria o somatório de tudo o que existe propriamente em termos espirituais do próprio universo, como se ele fosse o conjunto de tudo. E a espiritualidade é muito clara na resposta e nos diz: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, porque se Deus criou, por exemplo, todas as inteligências, todos os espíritos, todos aqueles que povoam a imensidade do universo, ele não poderia ser uma coisa e outra. Então, se ele é a causa primária de tudo, na verdade, nós temos que separar Deus Criador daquilo que nós entendemos que seja o conjunto que denominamos a criação, que envolve, claro, as criaturas todas também. Seguindo adiante, nós vamos encontrar um comentário de Kardec que diz assim: Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Que na verdade não é de Kardec, é da espiritualidade. Como se a espiritualidade dissesse: vocês ainda não têm condições de conhecer tudo a respeito de Deus. Mas ele traz como essencial, ele, o conjunto da espiritualidade, Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além, do tipo, talvez percamos tempo querendo entender as coisas de um outro modo, menos simples, para nos inteirarmos, como seria o desejo de todos, a respeito do Criador. E ele continua: em nome da espiritualidade, não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é, para nós, na atualidade, ainda impenetrável. E é interessante que a espiritualidade se manifesta aqui para que nós tenhamos uma ideia daquilo que é essencial. Em se tratando de um mundo de provas e expiações, que reúne uma humanidade composta de espíritos eivados de imperfeições, muito mais significativo é que nós nos conheçamos melhor, que detenhamos o autoconhecimento, que busquemos propriamente aquilo que, em sendo realizado por nós mesmos, nos conhecendo e nos modificando e nos tornando criaturas, pessoas, almas, espíritos melhores, nós haveríamos de conquistar aquilo que é essencial. Como se as coisas de fora, como que as coisas que, claro, nos remetem à criação de tudo,
não fossem as mais relevantes. Como se nós estivéssemos querendo saber mais, sem termos condições de fazê-lo. E mais ainda, desviando talvez o foco das nossas atenções para uma coisa externa, mesmo de tanta importância, mas desfocando daquilo que é o primordial, que nos interessa no sentido da nossa recuperação, da nossa evolução espiritual, que vem a partir das conquistas das virtudes humanas que nos faltam até hoje. Verdade? Sigamos adiante. Na pergunta número 15, ainda sobre panteísmo, nós vamos encontrar: de que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, que é exatamente aquilo que estávamos considerando antes. A ideia, portanto, de que Deus seria a reunião de tudo e de todos, no âmbito da matéria, no âmbito do espírito, no âmbito do fluido cósmico universal. Muito bem, a espiritualidade é taxativa e diz assim para nós: não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. É uma resposta, claro, interessante, para que nós nos situemos e entendamos que uma coisa é a divindade, a outra coisa é a criação propriamente dita, na qual, obviamente, nós nos incluímos todos. Sigamos adiante um pouco mais e busquemos a pergunta número 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, que, aliás, nós estudamos com as entidades espirituais em torno de Kardec, no mesmo capítulo, na videoaula anterior. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? E é interessante, como vez por outra acontece, a espiritualidade é direta e ela diz: a razão. Inicia a resposta dizendo: que se pode então opor a este raciocínio? E eles respondem: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. A ideia, portanto, de que seria mais uma tentativa de voltar à questão do panteísmo propriamente dito. Pois bem, para concluir esse estudo do final do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, nós temos o comentário de Kardec que diz o seguinte: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se assim fosse, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes. Mesmo faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a chamada imutabilidade, ou seja, o caráter imutável da sua condição única como ser, como criatura divina. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado. É uma ideia reducionista a respeito de Deus. Rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Quando nós vamos concluindo este estudo, nós acompanhamos na codificação o seguinte, no Livro dos Espíritos, neste capítulo: não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos, o panteísmo, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, e é verdade.
exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. É a mesma ideia. Nós temos uma pintura maravilhosa pela sua beleza e temos aquele que criou aquele objeto de arte. Nós não podemos, por uma coisa, incluirmos aquilo que é obra do pintor, a pintura, em relação à vida e à essência do próprio Criador. Mas é natural que, examinando aquilo que ele criou, como um objeto, portanto, de arte, nós até podemos fazer uma ideia a respeito do pintor, mas nós não podemos confundir as duas coisas, não é verdade? É o que está apontado agora, neste momento, ao final, sobre o panteísmo. A inteligência de Deus, vai concluindo, se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então esta é uma consideração que conclui a ideia propriamente do panteísmo examinado na obra O Livro dos Espíritos, a primeira e a mais importante da codificação. Vale lembrar que essas questões eram questões da época, eram exercícios da parte daqueles que detinham um conhecimento maior, que eram afeitos à ciência da época, à filosofia de então, e que se voltavam para o entendimento dessas questões maiores, que começavam a ser examinadas na obra, e então o codificador traz isto na formulação de diversas questões, incluindo esse aspecto que trata a respeito de Deus e da chamada doutrina panteísta. Nós vamos, a partir de agora, em que concluímos o primeiro capítulo, nós vamos examinar, a partir da próxima videoaula, as questões do capítulo 2. E aí nós vamos entrar em aspectos lindos ligados à ciência espírita, ligados a questões da ciência humana, que procurava compreender as questões do mundo material e as questões do mundo espiritual. E vamos fazer uma volta ao passado, porque estamos nos referindo a um estudo importante, que se refere a uma obra que já tem mais de 1 século e meio. E é interessante porque nós vamos analisar propriamente também o que era o pensamento da época do que era conhecido naqueles tempos. E aí nós vamos examinar, fazendo esta viagem ao passado e procurando atualizar estas coisas em relação à atualidade. Porque a ciência humana, ela avançou enormemente desde os tempos memoráveis do século XIX, quando a codificação kardeciana foi escrita propriamente, e ao mesmo tempo nós tivemos então prodígios da evolução do pensamento científico e podemos muito bem fazer propriamente uma verificação das comparações entre o que os espíritos diziam e o que a humanidade conquistou pelo seu próprio esforço e mérito no sentido do conhecimento do universo. Um abraço a todos.